A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje continua nossa série sobre a análise do Evangelho do Apóstolo João, versículos de hoje 47 e 48. Sem perda de tempo, vamos para referências cruzadas do Antigo Testamento. Duas de Salmos, capítulo 32, versículo 2, capítulo 73, versículo 1. Vamos para a análise prática, palavra a palavra. A primeira palavra de hoje, eidon, que significa ver ou perceber, e no contexto do versículo não é apenas uma visão comum, mas uma visão extraordinária de Jesus, que vê não só externamente, mas compreende a essência do ser. No caso, falando de Natanael. Natanael, a próxima palavra, dom de Deus, é o nome do Natanael traduzido do grego. Erchomai, aqui embaixo, próxima palavra, significa vir ou aproximar-se. Isso indica o ato de Natanael de se aproximar de Jesus e simboliza o movimento em direção a essa revelação divina. Legou significa dizer, essa palavra já apareceu aqui também outras vezes, verbo que enfatiza a autoridade de Jesus. Ao falar sobre Natanael, revela um conhecimento profundo sobre ele, falando um pouco da onisciência de Jesus, tá? Ide, interjeição, que significa eis ou olhai, numa expressão de apresentação, chamando a atenção para algo especial e diferente, tá? Próxima palavra, aletino, significa verdadeiro, e no contexto do versículo Jesus descreve Natanael como alguém que possui autenticidade e fé sincera. Israelites, a próxima palavra, refere-se ao israelita, a não só a nacionalidade israelita, mas a identidade espiritual e uma herança de vida reta e fiel ao Deus de Israel, tá? En significa em, a preposição, ou dentro de, indica uma situação ou condição em que Natanael encontrava-se, ele quando se apresentava a Jesus, tá? Próxima palavra, ros, pronome relativo, significa quem e faz referência a Natanael e destaca suas qualidades. Próxima palavra, ou, significa não e é uma negação e ausência de algo negativo em relação às características de Natanael. Estim significa é, forma do verbo ser que confirma a identidade ou condição de alguém. Dolos significa dolo e neste caso não só dolo de culpa, mas enganosidade, de engano, de mentira, que é a ausência de desonestidade ou astúcia no caráter de Natanael, afirmando a sua integridade. No caso, dolos, dentro do contexto do versículo 47. Neste versículo, Jesus faz uma declaração profunda e significativa sobre Natanael e o apresenta como um verdadeiro israelita, em quem não há engano, não há dolo, não há culpa. Esta descrição não é meramente uma observação da aparência ou de ações externas, mas uma declaração sobre a autenticidade interna de Natanael. No contexto em si, Jesus opera e enfatiza que Natanael não possui engano algum, indicando que ele tem um coração verdadeiro, sem malícia. E essa característica é marcante, especialmente quando se considera que o povo de Israel passou por um período longo de hipocrisia e corrupção, além dos enganos. É um tentando enganar o outro. A gente tem aqui no canal um vídeo analisando o contexto do livro do profeta Malaquias sobre justamente essa construção de um judaísmo hipócrita, um judaísmo mentiroso e enganoso. Jesus aqui identifica Natanael e não só vislumbra a honestidade dele, mas também aponta para um ideal que todos os israelitas deveriam ter: filhos do Altíssimo, não apenas os territoriais, porque nem todo mundo que está em Israel é israelita, principalmente nessa época. O uso do eis como uma indicação de revelação especial, quase que há uma convocação mesmo, e reconhece a pureza de caráter que deve ser um modelo, dando indícios de como deveria ser o cristianismo desde aquela época. O versículo, portanto, sublinha a adesão a uma vida de integridade e autenticidade na busca espiritual, temas que são centrais no mistério de Jesus, principalmente na ideia cristã, no ministério de Jesus, partindo para a ideia cristã, certo? Vamos ao versículo 48, referências cruzadas do Antigo Testamento, apenas 3, Gênesis capítulo 32, versículo 24, Salmos 139, que tem vídeo no canal, versículo 1, Isaías capítulo 65, versículo 24. Vamos para a análise prática, palavra a palavra, akouo,
significa ouvir e escutar, e no contexto do versículo implica a receptividade de Natanael à mensagem que foi entregue de Jesus, indicando que ele estava totalmente interligado com essa palavra que lhe era apresentada. En, de novo, significa em, ou dentro, ou a respeito de. Este termo estabelece essa relação espacial entre a pergunta que Natanael faz e a busca por uma explicação sobre o conhecimento que Jesus tinha dele. Ginosko traduz como conhecer ou reconhecer, e o uso dessa palavra indica conhecimento profundo, mais do que meramente superficial, conhecimento que envolve experiência e relacionamento. Marturel significa testemunhar, essa palavra já apareceu outras vezes, esse testemunhar no sentido de deixar um documento explícito, algo comprobatório, algo que de fato ficou registrado, e enfatiza a autoridade da declaração de Jesus sobre o conhecimento de Natanael. Várias palavras são repetidas e mostrando um sentido mais profundo do que as traduções. Tem vídeo no canal falando a respeito das transliterações e das traduções. Aqui é uma Bíblia transliterada, palavras levadas no seu sentido mais puro possível, certo? Jesus significa Jesus, no caso, não vou entrar em detalhes para a gente não perder tempo. Apokrinomai também é outra palavra que apareceu bastante, pelo menos essas duas próximas. Apokrinomai e kai são duas palavras que aparecem muito. Apokrinomai significa responder e refere-se à resposta de Jesus às perguntas e incertezas de Natanael. Próxima palavra, kai, conjunção e ou também, serve para conectar ideias e enfatiza a continuidade no discurso de Jesus. Fonel, chamamento, gritar, enfatiza a iniciativa de Jesus em chamar Natanael, tornando evidente o conhecimento prévio que Jesus tinha dele. Aqui, no caso, o chamar, o gritar, no sentido de tornar o que está sendo falado uma ordem, um chamamento para que a pessoa torne a prestar atenção naquilo que é dito. Como se eu tivesse pedindo um pedido de socorro, é um fonel, no caso, tá? Próxima palavra, se, significa você, é um pronome pessoal direto, indica que a conversa de Jesus é íntima e direta entre Jesus e Natanael. Esse pronome de tratamento, algo íntimo, tá? Não é Senhor, não é Vossa Excelência, enfim. Kaló, próxima palavra, significa chamar ou convocar. Aqui é uma convocação formal, termo que reforça a ideia de um convite divino para Natanael. Diferente do chamamento do fonel, o kaló indica um reforço no convite para realçar a intencionalidade de Jesus em se relacionar com ele. Blepo traduz como ver, e num contexto verbo, ou este verbo, no contexto do versículo, o verbo implica um tipo de percepção que vai além da visão física e abrange uma intencionalidade e um conhecimento profundo, certo? Onta, próxima palavra, sendo ou estando, verbo seria um presente contínuo de algo que está acontecendo, uma continuidade de estado de Natanael sob a figueira, simbolizando um momento de contemplação e repouso, dando a ideia de que ele frequentava aquele local mais de uma vez, tá? Para esse tipo de situação. Hipo, próxima palavra, preposição que significa de baixo ou sob, e este detalhe localiza fisicamente Natanael em um espaço específico que possui vários significados simbólicos na tradição judaica. Sique é figueira e significa, entre outras coisas, paz, segurança e sabedoria. O versículo 48 é um momento crucial na narrativa do Evangelho de João, em que Jesus faz uma declaração poderosa sobre o conhecimento e compaixão que ele tinha de todos nós, principalmente dos discípulos, já desde aquela época. A pergunta de Natanael reflete uma inocente incredulidade sobre alguém que poderia ter algo de bom oferecer da região de Nazaré. Mas a resposta de Jesus revela a onisciência divina e a onipresença também, estando ali, sabendo que era Natanael, onde estava e o que fazia. O fato de Jesus afirmar que viu Natanael debaixo da figueira não é apenas um relato, está imbuído de simbolismo. A figueira é associada à paz e reflexão e também sugere que Natanael estava em um momento de busca espiritual com meditação, referência também para a tamareira da Deborah lá do livro de Juízes, que ela fazia as meditações, tomava as decisões como juiz e profetisa embaixo de uma tamareira. Certo? Ou seja, que pequenas decisões, a tamareira é uma semente muito pequena, mas que vira uma árvore muito frondosa, muito grande, também outro simbolismo importante. A interação entre Jesus e Natanael destaca a relação pessoal que Jesus oferece a todos,
mostrando que ele conhece não apenas o exterior, mas também o coração e as inquietações de cada um de nós. Assim, este versículo não apenas apresenta um encontro entre duas pessoas, e ele mostra uma essência no ministério de Jesus e encapsula uma essência maior também, que é a de buscar e acolher todos aqueles que estão em busca da verdade e de um relacionamento profundo e contínuo com Deus, certo? Terminamos aqui mais um vídeo. Próximo os versículos a serem analisados, os 3 últimos do capítulo 1, a gente encerra pelo menos essa primeira etapa com os versículos 49, 50 e 51. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.